O genjutsu do Itachi era imbatível. O Itachi Uchiha não era só um gênio, ele era um enigma. Um prodígio que carregava nas mãos o fardo de um clã inteiro e ao mesmo tempo o peso de decisões que ninguém mais teria coragem de tomar. Mas entre todas as suas armas, Sharingan, Mangekyo, inteligência absurda e calma inabalável, havia uma habilidade que se destacava acima de todas, o Genjutsu. Enquanto a maioria dos ninjas dependia de truques visuais, palavras ou até selos manuais, Itachi ultrapassava esses limites. Bastava um único olhar, e às vezes nem isso. Sua presença por si só já distorcia a percepção de seus adversários. O mais impressionante é que Itachi não usava seus genjutsus apenas de forma ofensiva, uma vez que ele manipulava batalhas inteiras com isso. E ao utilizar cada técnica, ele demonstrava uma precisão cirúrgica. O Tsukuyomi é o exemplo perfeito, pensa comigo. Um jutsu tão devastador que transformava segundos em dias inteiros de tortura psicológica. Nem mesmo grandes nomes como o Kakashi Hatake conseguiram resistir ao peso dessa ilusão. E isso nos leva a uma questão inevitável. Como alguém poderia enfrentar o inimigo que controla até a própria realidade dentro de sua própria mente? Querendo ou não, o genjutsu de Itachi não era só uma técnica. Na minha opinião, os genjutsus são como se fosse uma extensão do seu próprio ser, sendo ela também a materialização do medo, da pressão e da supremacia mental que o Itachi impõe sobre os seus oponentes. E é por isso que até hoje o Itachi é lembrado como o maior mestre das ilusões em toda a história de Naruto. Agora eu quero saber de você que está me assistindo agora, nesse exato momento. Qual o momento em que o genjutsu do Itachi mais te impactou dentro do anime? Comenta aí, porque esse tema sempre gera debate pesado dentro da comunidade de Naruto. E claro, já me fortalece com seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque vem muito conteúdo e análise braba por aí. A primeira vez que vimos o Itachi em ação com um genjutsu foi simplesmente inesquecível. No episódio O Retorno da Névoa Matutina, o Itachi surge diante dos portões de Konoha e naquele momento ele se vê diante de uma situação bem complicada. Tanto ele quanto Kisame eram misteriosos shinobi, pelo menos para quem estava fazendo guarda de Konoha naquele momento. E quando Itachi estava para ser interrompido, apenas um relance do seu Sharingan é nítido naquele momento. Mas isso foi mais do que o suficiente para que aquele ninja sucumbisse às suas poderosíssimas ilusões. A segunda vez não foi contra qualquer um. Dessa vez Itachi surpreende Kurenai, uma jonin especialista em ilusões, reconhecida como a mais preparada de Konoha nesse campo. Ou seja, não era uma adversária qualquer, era teoricamente a pessoa mais indicada para enfrentar alguém como ele. Mas a cena em si já mostrou exatamente quem estava em outro patamar. Kurenai tentou aprisionar Itachi dentro de uma ilusão, confiante na sua especialidade. Só que em vez de ser enganado, Itachi anulou a técnica como se fosse um simples truque de criança. E ele não parou por aí, ele reverteu a ilusão jogando a Kurenai dentro do próprio pesadelo que ela havia tentado criar. Aquele foi um efeito de choque imediato. Itachi copiou o próprio genjutsu da Kurenai e lançou contra ela mesma. Essa cena deixou mais do que comprovado que havia um abismo entre a Kurenai e o Itachi. Foi nesse momento que a obra nos apresentou o verdadeiro peso do nome Itachi Uchiha. Na minha visão, essa introdução foi perfeita porque colocou em perspectiva o que esperar dali em diante. Se o primeiro contato já foi assim, o que aconteceria com ninjas ainda mais poderosos que cruzassem o caminho do Itachi? Essa dúvida por si só já tornava o Itachi um dos personagens mais intimidadores do universo de Naruto. E essa foi apenas a primeira amostra do que ele poderia fazer com seus genjutsus. Mas claro que não para por aí, logo em seguida e na mesma missão, veio o golpe mais devastador. O Itachi simplesmente aplicou um Tsukuyomi no Kakashi. Nesse combate, o jogo mudou completamente de nível. Com o Mangekyo Sharingan ativado, o Itachi abriu as portas de uma dimensão particular. Claro que não é no sentido literal da palavra, mas o Tsukuyomi era um espaço onde ele controlava absolutamente tudo, tempo, espaço e até a percepção da vítima. E não estamos falando de qualquer personagem, já que o Kakashi é um dos ninjas mais experientes e inteligentes de Konoha. Durante 72 horas, Kakashi foi submetido a torturas mentais constantes. E o mais incrível é que na perspectiva para o mundo real, havia se passado apenas um único mísero segundo. Essa foi a prova definitiva de que não havia como se preparar contra algo tão absoluto. Naquele instante, o mundo ninja percebeu a diferença brutal entre os genjutsus comuns e o poder de Itachi. Mas nem sempre o Itachi recorria ao seu Tsukuyomi.
Ainda no clássico, durante o encontro com Jiraiya, ele mostrou que podia usar o Genjutsu de forma muito mais sutil. Com receio de ter que enfrentar Jiraiya, um dos 3 lendários Sanins de Konoha, o Itachi manipulou uma mulher inocente. Seu Genjutsu foi tão sutil que quase enganou até mesmo o Jiraiya. Subsequente a esses acontecimentos, vimos que o Sasuke aparece para enfrentar Itachi Uchiha, e foi naquele momento que muito do seu passado nos foi revelado. Ele confessou que já havia submetido seu próprio irmão ao Tsukuyomi quando ele ainda era apenas uma criança. Esse detalhe muda completamente a perspectiva da relação entre os dois, já que não foi apenas a noite do massacre que moldou Sasuke, mas também a lembrança aterrorizante de estar preso em uma dimensão controlada pelo seu irmão. Daquele dia em diante, o Itachi marcou o Sasuke mentalmente, criando feridas que continuariam abertas até a vida adulta de Sasuke. Já em Naruto Shippuden, o contraste fica ainda mais evidente. Naruto, que havia passado anos treinando sob a tutela de Jiraiya, retorna muito mais forte e confiante. Só que diante do Itachi, essa evolução não pareceu significar nada. Com um simples gesto de dedo, sem esforço algum, Itachi prende o Naruto em um Genjutsu ocular. Essa cena é tão sinistra que bastou um mínimo movimento. E mesmo depois de todo o treinamento que o Naruto passou com o Jiraiya, ele não conseguiu escapar dos Genjutsus do Itachi. O Uchiha até reconhece a força de vontade do Naruto, elogiando sua determinação inabalável. Porém, ao mesmo tempo, ele deixa claro que o nível dele ainda não era suficiente para encarar aquele tipo de poder naquele momento. Aqui o degrau sobe e muito, porque até mesmo o Orochimaru, um dos ninjas mais temidos, inteligentes e experientes do mundo ninja, caiu diante de um Genjutsu do Sharingan base do Itachi. Estamos falando de alguém que passou décadas estudando jutsus proibidos, acumulando conhecimento e experiência como poucos na história. No mangá, vimos justamente o momento em que Orochimaru tentou dar o passo mais ousado de sua vida, roubar o corpo de Itachi Uchiha. Para ele, possuir o Sharingan significava atingir um novo patamar de poder, só que o que parecia ser uma jogada estratégica acabou se tornando uma armadilha fatal. Você tem noção que um Sannin lendário foi neutralizado com apenas um único olhar? O Orochimaru percebe que está em um Genjutsu e até tenta quebrá-lo, mas o Itachi acaba o interrompendo. Na sequência, ele diz as seguintes palavras: Orochimaru, não importa qual jutsu você tente utilizar, tudo isso é nada diante dos olhos do clã Uchiha. E não para por aí. Outro caso emblemático foi o Deidara, também membro da Akatsuki. Antes de entrar para a organização, o Deidara era um ninja de personalidade forte e explosiva e literalmente se orgulhava de sua arte destrutiva, mas o seu encontro com o Itachi mudou tudo. Antes mesmo de poder exibir o máximo de sua habilidade, ele foi vencido em um simples confronto mental. Itachi o prendeu em um Genjutsu ocular e, de forma quase instantânea, anulou toda a confiança do artista explosivo. O resultado foi devastador para o ego de Deidara. A derrota foi tão humilhante que ele desenvolveu um ódio absoluto pelo Sharingan. O mais interessante é que tanto Orochimaru quanto Deidara representam duas facetas distintas da derrota diante de Itachi. Antes de sua luta final contra Sasuke, o Itachi se encontrou novamente com o Naruto, e em um instante ele o colocou novamente sobre suas ilusões. Essa cena serve como um lembrete cruel. Por mais que o Naruto tivesse evoluído desde o clássico, ainda não havia alcançado o nível necessário para lidar com o domínio mental de Itachi. E você consegue perceber que em nenhum desses momentos eu precisei aumentar o nível do personagem ou inventar situações para que ele realmente fosse enaltecido de alguma forma. Na minha opinião, Itachi por si só é muito absurdo, ou seja, eu não preciso elevá-lo a um nível que ele não tem para mostrar o quão incrível ele era dentro da obra de Naruto. E quando finalmente chega o aguardado combate contra o Sasuke, esse padrão de Genjutsu se repete novamente. Itachi, mesmo gravemente doente e claramente limitado fisicamente, e isso é inegável, mesmo diante dessa situação, ele vence todas as trocas de Genjutsu com uma facilidade assustadora. Cada ilusão criada parecia ser um movimento de xadrez, conduzindo Sasuke exatamente para onde ele queria. Um dos momentos mais marcantes foi o momento em que o Sasuke acreditou que havia derrotado Itachi, mas ele, com um gesto, aponta para uma direção e revela que aquele na verdade era apenas um mero Genjutsu.
O mais impressionante disso tudo é que o Sasuke, mesmo em seu auge emocional, com foco total na batalha e com acesso aos poderes da Marca da Maldição, nem mesmo tudo isso era suficiente para confrontar o Itachi. E você pode até pensar o contrário, visto que o Sasuke conseguiu quebrar o Tsukuyomi, mas aqui vale destacar um ponto crucial: o Itachi nem sequer usou seu Tsukuyomi em sua potência máxima nessa luta. Ou seja, mesmo sem recorrer ao seu genjutsu mais devastador, ele foi capaz de dominar todas as trocas ilusórias contra Sasuke. Isso só reforça ainda mais a ideia de que, para o Itachi, os genjutsus não era apenas uma técnica, e sim uma extensão natural de sua própria existência. Itachi não parou nem mesmo depois de sua morte. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele voltou através do Edo Tensei, mas diferente de outros invocados, ele já tinha preparado um contra-ataque. Assim que ele fica diante de Naruto, o Itachi coloca o seu plano em ação. Claro, à primeira vista, aquele não era o seu primeiro objetivo. Você se lembra daquele encontro que ele teve com Naruto antes de confrontar o Sasuke em sua batalha final? Pois é, naquele momento, ele havia colocado um corvo dentro do Naruto, e aquele corvo portava o olho de Shisui, cujos poderes eram intimidadores e extremamente poderosos. Com Koto Amatsukami, o seu plano originalmente era usá-lo contra o Sasuke, mas naquele momento e diante daquela situação preso no Edo Tensei, Itachi viu uma oportunidade perfeita para escapar do domínio de Kabuto. E esse nível de previsão é simplesmente absurdo. Após sair do controle do Edo Tensei, o Itachi foi ao encontro de Kabuto. E no confronto que eles tiveram, ele decidiu mostrar sua obra-prima final, o Izanami. Diferente do Izanagi, que reescreve a realidade, o Izanami não permite fuga. Essa técnica cria um loop infinito de sensações e acontecimentos. O alvo revive o mesmo instante e repete os mesmos movimentos. Esse genjutsu é tão poderoso que faz com que o oponente reviva as mesmas escolhas, até que ele finalmente aceite a sua própria verdade. Existem sim outros momentos que o Itachi utiliza o seu genjutsu de forma sublime, como por exemplo em suas light novels, ou até mesmo nos OVAs em que ele recebe algum destaque, mas claro que isso já é assunto para outro vídeo. Só para finalizar, o que eu acho interessante do Itachi em comparação com a Kurenai, Obito ou até mesmo Madara, que dominavam ilusões poderosas, é que nenhum deles usavam essa técnica como uma filosofia de vida. Itachi entendia que a mente era o campo de batalha mais importante. Se você controla a percepção, você controla a realidade, e foi exatamente isso que ele fez. Seja do Tsukuyomi ao Izanami, cada técnica dele refletia sabedoria, sacrifício e até mesmo seus propósitos. Afinal, mudar a mentalidade de um ninja como a do Kabuto não é pra qualquer um, convenhamos. E é exatamente por isso que eu acredito que o Itachi é lembrado como um verdadeiro mestre das ilusões, e o Shinobi com um dos maiores legados dentro da obra de Naruto, mesmo não sendo o mais poderoso como muitos afirmam em comparação ao Madara ou Hashirama. O Itachi, acima de tudo, foi capaz de encantar uma legião de fãs. Mas e você, o que você acha sobre o Itachi Uchiha? Já deixa sua opinião nos comentários, e claro, esquece o hate por trás do personagem. Diga apenas o que você realmente acha sobre ele, o personagem Itachi Uchiha em si. Eu quero saber a sua opinião.